A gente parou nesse slide, né? A gente falou que existe a parede celular, que ela dá a forma da bactéria, se a bactéria é um coco, é em decorrência da estrutura da parede celular, que daquela forma, ela é semirrígida, para poder permitir com que ela se expanda ou se retrai de acordo com o meio. E também ela é responsável por permitir algumas passagens de substâncias para dentro da célula. Ela a parede celular, se a gente fosse conseguir enxergar a bactéria, seria que a parede celular, logo abaixo da parede celular, estaria a membrana plasmática, ou membrana celular. Essa membrana plasmática, ela vai desempenhar um papel muito importante para a bactéria. A gente vai falar depois, na semana que vem. A membrana, só adiantando, a membrana plasmática, ela vai permitir que passe substâncias boas para a bactéria, por exemplo, ela não vai permitir se passar uma coisa nociva. É por isso que tem até uma coisa que eu vi esses dias assim, seja que nem uma membrana plasmática, só permita adentrar na sua vida aquilo que foi importante para você. Que a membrana plasmática tem mais ou menos isso, essa função. Só permite a entrada de coisas que são importantes para a célula. Ela não vai permitir uma coisa nociva que adentro que possa acabar prejudicando a sobrevida dela. Por isso que tem essa baixa citologia que eu achei bem interessante. Varia muito a composição da parede celular, pessoal. Ela depende, de acordo então com a organização, se tiver muito, por exemplo, um glicopolissacarídeo, que é o peptidoglicano, aí vai ter bactérias que serão gram-positivas e outros serão gram-negativos. E já tem outras que elas são álcool-ácido resistentes, como eu já até exemplifiquei, de acordo com a constituição da parede celular. Elas são divididas nessas três, gram-positivas, gram-negativas e álcool-ácido. É porque, de acordo com a coloração que vai ser feita, ela vai ser colorada em gram positiva, gram negativa. Aí a álcool ácido resistente já é uma coloração totalmente diferente, a qual vai dar então, essa coloração para ela. A gente observa aqui, pessoal. Vamos lá, pessoal, para o slide. Pronto. Ó, de acordo então com a parede celular, a gente tem aqui, ó. A gente tem essas duas. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Está pronto. Ó, a gente tem a parede celular da gram positiva e da gram negativa. A gente observa que a parede da gram positiva ela tem uma diferença bem nítida aqui. Ó. A gente observa o quê? Ó? Que a membrana plasmática a gente vai ter como base aqui. Ó. A membrana plasmática. Daqui para cima, a gente vai ter a parede celular. Aqui vai ser já o citoplasma da célula bacteriana. Aí a gente observa que tanto a membrana plasmática da gram positiva como da gram negativa são basicamente similares. O que difere principalmente de uma para outra é o quê? Que a gram positiva, ó, ela vai ser chamada do peptidoglicano. A gente observa que é o tamanho dele. Ó. Já esse peptidoglicano na gram negativa é apenas quase, em relação aqui a outra, apenas uma camada bem pequena. E outra característica que existe também na gram negativa é que acima da camada de peptidoglicano eu vou ter uma membrana externa, bem similar à membrana plasmática da bactéria, mas é uma estrutura externa à bactéria. A gente observa aqui, pessoal, algumas funções. Por que ela difere uma da outra? Quando eu faço, então, o processo de coloração, o que vai acontecer? Eu vou utilizar um corante que, durante o processo, depois eu vou utilizar um álcool. Esse álcool vai desidratar tanto a célula gram-positiva como a gram-negativa. O que vai acontecer? Vai ocorrer um compactamento desse peptidoglicano. Esse peptidoglicano aqui que está espaçado vai ficar bem compacto. Já aqui na gram-negativa, o que acontece? Quando eu utilizo o álcool no processo de coloração, eu vou varrer, porque essa membrana externa é lipossolúvel e o peptidoglicano não vai conseguir reter o corante que está dentro da célula. Isso é uma das diferenças durante o processo de coloração. A gente também observa aqui outras estruturas, né, na membrana delas, na parede celular.
que tem, por exemplo, aqui no ácido, na grana positiva, a gente observa que tem o ácido protóico, ácido teóico, que são constituintes dela. Mas o que eu quero que vocês compreendam, que fixe é o quê? Que existe a principal diferença entre a gram positiva e a gram negativa é o quê? Que a gram positiva, ela tem uma grande camada de peptidoglicano, a gram negativa, essa camada é bem delgada, bem fininha, e acima dessa camada de peptidoglicano tem uma membrana externa. Essa membrana externa é bem similar à membrana plasmática. Agora a gente vai ver um pouco falando sobre da celular da bactéria, das micobactérias, por exemplo. Por que ela é diferente? Aqui também, ó, de partiu como ponto de referência da membrana celular ou membrana plasmática. Ela vai ter um peptidoglicano, só que os constituintes aqui da parede celular são outros, onde é uma grande quantidade de ácidos micólicos. Esses ácidos micólicos vai fazer com que a bactéria não se core com os corantes que são utilizados para a coloração da gram positiva e da gram negativa. Por isso que elas são ditas como álcool ácido resistente. Por quê? Porque se eu fosse utilizar a coloração de gram com elas, durante o processo de descoração, que é utilizando o álcool, elas não vão perder a coloração. E com isso, eu ia acabar corando essas bactérias similares à coloração de gram, só que eu ia confundir, eu não ia saber se realmente seria uma bactéria, por exemplo, gram positivo. Por isso que ela tem uma coloração diferente, que é a coloração conhecida como Zion-Nielsen. É utilizado para a coloração das micobactérias. Aqui exemplificando, temos o exemplo do aparelho celular da Mycobacterium tuberculosis, como também tem a bactéria, que é a Mycobacterium lepre. A Mycobacterium tuberculosis é aquela que causa a tuberculose. A lepre é aquela que causa a lepra. Agora a gente vai falar um pouco da coloração. A coloração, o tema aqui é bem importante, pessoal, que vocês lembrem a sequência da coloração de gram. Por que é importante essa lembrança? É porque se você fizer a coloração e trocar os corantes, o que acontece? Vocês acabam por cometer um erro, por exemplo, a coloração gram positiva ficaria gram negativa e a gram negativa ficaria gram positiva. Como seria isso? Vou explicar primeiramente a coloração de gram passo a passo. Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente pegaria aqui uma lâmina, vou desenhar aqui. A gente vai então fazer a fixação. Por que a gente faz isso? Porque se a gente usar as bactérias na lâmina, quando fizer o processo de coloração e lavagem, elas podem ser perdidas. Por isso que as bactérias têm que estar ali coradas ou fixadas. Elas então, fixadas, tem metodologias que fazem o que? Essa fixação. Eu vou pegar a bactéria, por exemplo, utilizando uma alça de platina. Essa alça de platina, eu vou fazer um desenho na lâmina, porque eu faço esse círculo, para poder delimitar o local onde eu vou colocar as minhas bactérias. Eu vou fazer isso aqui, ó. Toda a superfície do círculo. Aí eu vou saber que aquele local tem as minhas bactérias. Eu fiz essa primeira adesão. Eu vou fixar o quê? Com uma chama. Vou pegar o bico de Bunsen e passar rapidamente para o calor fixar melhor. Eu não posso deixar o bico de Bunsen em contato com a lâmina. Por quê? Porque vai esquentar, vai ocorrer a transferência de calor e pode matar a bactéria. Por isso que é rapidamente só para fixar. Já tem outras metodologias mais atuais que um dos corantes já utiliza para fazer essa fixação, mas tem outros que fazem essa utilização na chama. Qual o primeiro corante que eu vou utilizar nesse passo a passo? O primeiro corante, pessoal, é o cristal de violeta. O cristal de violeta vai adentrar tanto na gram positiva como na gram negativa normalmente. Depois disso, eu vou utilizar um outro corante, que é o Lugol.
esse Lugol, ele não é o mesmo Lugol utilizado na parasitologia, é outro. Qual a função do Lugol? O Lugol, ele é um mordente. O nome já diz, vai morder. O que acontece? Eu tenho aqui os cristais de violeta dentro da célula bacteriana. A avó mordeu. O que aconteceu? Ele ficou uma estrutura maior. Ficou, por exemplo, os cristais de violeta. Eu peguei, utilizei aqui esse mordente. Ele segurou ela, deixou ela uma estrutura bem maior. Estrutura bem maior durante o outro processo, que é quando eu vou utilizar o álcool cetona, que é o processo de descoração, vai fazer com que não ocorra a perda da coloração. Depois disso, né, que eu utilizei o mordente, que é o Lugol, eu vou utilizar o cetona, que é o processo dito como descoração. O que vai acontecer? Eu vou utilizar esse álcool. Vocês lembram lá da camada de peptidoglicano, da gram positiva? Ela vai compactar. Compactou. Já da gram negativa, como ela tem uma camada bem delgada, e é a membrana, na hora que eu utilizo o álcool, varreu. Ficou somente aqui, ó, a membrana plasmática. Logo, quando eu utilizar água para poder remover o excesso do álcool, a coloração de dentro da célula vai sair. É por isso que nesse terceiro passo, ó, vocês observem que ainda reteu o corante, e já a gram negativa, ela não tem mais a coloração, ela ficou novamente, vamos dizer assim, incolor. Para poder, então, eu ter certeza que meu processo foi feito corretamente, eu vou utilizar o último corante, que é o corante de safranina. O corante, ele vai dar coloração um tom avermelhado para as gram positivas, ou, perdão, para as gram negativas. O que acontece? O corante vai adentrar dentro da célula gram negativa e vai dar essa coloração do tom avermelhado. Como a gram positiva ela está bem compacta, aquela superfície do peptidoglicano, o corante não entra. Como não entra, ela ainda fica com essa coloração. Aí o que acontece? Se eu fizesse a troca, se o primeiro corante eu utilizasse fosse o cristal de violeta, perdão, se eu utilizasse o primeiro corante fosse o safranina, no cristal de violeta, ia inverter nessa coloração, a gram positiva ficaria corada de safranina e a gram negativa ficaria corada em azul. Aí ia dar um erro de diagnóstico. Ficou compreendido, pessoal, essa coloração? Sim, não? Beleza, vou voltar aqui só para... Vou explicar agora mostrando a imagem. Aquela das paredes celulares. Ó, vamos lá. Qual o primeiro corte eu vou utilizar aqui na coloração? É o azul ou o vermelho? Ninguém. O primeiro corante a ser utilizado é o cristal de violeta, certo? Vou exemplificar aqui. Tá aqui o corante. Vou botar na representação azul para ficar melhor a visualização. Reduz aqui o uso. Pegar aqui a canetinha, botar pra cá. Pronto. Temos aqui o primeiro corante a ser utilizado. Vou pegar aqui a coloração azul. Negócio estranho. Pronto. Ó, primeiro corante tá aqui. Dentro para cá. Das aqui, o plasma em azul. As bactérias, tanto aquela que é suspeita de ser, como daquela que é positiva. Todos os citoplasmas dela está azul agora. Essa coloração ela tem um tempo, né, para poder agir. Depois disso, eu lavo com o processo. Depois disso, fazer o quê? Vou utilizar o Lugol. O Lugol ele vai funcionar como um mordente. Ele vai, como eu já falei, vai morder a coloração, né? Melhor botar aqui embaixo. Vai morder, vai deixar
violeta maior e dificulta. Depois disso, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar o álcool cetona. Vou botar aqui uma coloração vermelha. Vou utilizar aqui o álcool cetona. O que vai acontecer com o álcool cetona nesse momento? Ele vai fazer com que essas camadas aqui do péptido compactas, ou bem compactas. Com isso, esse corante que estava aqui dentro, ele não vai sair da célula. Já quando eu utilizei o álcool cetona na gram negativa, o que acontece? Ele vai eliminar isso aqui, ó. Vai varrer, vai remover a camada de péptido, como também essa membrana externa. Aí, o que vai acontecer com esse corante que está aqui dentro? Ele, durante o processo de lavagem para remoção do álcool, ele vai também ser lavado. Ele vai sair. Aí, nesse ponto aqui, o que acontece com a gram negativa? Ela vai ficar descolorida. Aí, no final, fazer... Vamos pegar aqui a coloração. Pronto. Bota aqui um rosa. Pronto, viu? O que eu vou fazer no final? Eu vou colocar o corante safranina. O safranina eu consegui adentrar a célula, porque ele não entra, devido a estar bem compactado, bem fechadinho, ele não vai conseguir entrar. Já na gram negativa, devido não ter mais nem a membrana externa e nem o peptidoglicano, ele vai adentrar. Como ele vai conseguir corar a gente. Vai ficar então com a coloração rosada. Por isso que as gram positivas são coradas em azul ou em tons azulados e as gram negativas vermelho ou tons avermelhados. Sim, está sendo gravado, Bianca. Uma coisa só mnemônica para vocês entenderem gram positiva e gram positiva e gram negativa. Vamos lá. Uma coisa positiva, o céu azul, muito lindo, gram positivo. Uma coisa negativa, o inferno vermelho. Aqueles que acreditam, né? Então tem essa questão mnemônica para gram positiva e gram negativa. Gram positiva e gram negativa. Beleza? Creio eu que deu para entender. Se eu fizer o quê? Se eu fizer a troca desses corantes na primeira coloração, eu utilizo a safranina, aqui nessa primeira etapa, a gram positiva, que está nesse local aqui, ficará corada no final do processo em tom avermelhado. Ficará na coloração gram negativa. Já aqui para ser gram negativa, ficará com a coloração similar a uma gram positiva. Isso dando um erro de diagnóstico. Por isso que é importante vocês entenderem a sequência dos corantes e também para entender como que uma ficaria corada em relação à outra. Também é interessante, pessoal, que durante o processo, geralmente depende muito do kit que é utilizado, é cerca de 30 segundos cada etapazinha dessa. 30 segundos o primeiro corante, depois lava com água para retirar o excesso desse corante, depois faz o tratamento com Lugol, mais 30 segundos, por exemplo, depois o álcool cetona é cerca de 10 segundos, depois lavagem com água e, por fim, a coloração. Por que tem essas etapas, esses segundos? Porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer? Por exemplo, aqui, no álcool cetona. Se eu não durante o procedimento, se demorar mais tempo ainda, o álcool cetona ele vai continuar fazendo efeito. Ele vai fazendo efeito na estrutura da célula, uma hora ele pode fazer o quê? Com que aquela camada que está compacta também seja perdida. Aí também vai ter uma coloração errada quando utilizar o corante safranina. E como que ocorre aqui? Essa aqui seria a visualização no microscópio. Você está aqui observando no microscópio. Aqui na esquerda vocês observariam bactérias gram-positivas e ao lado gram-negativas. Isso seria mais ou menos a visualização que vocês veriam no microscópio. Então, aqui a questão da coloração de Ziehl-Neelsen. A coloração de Ziehl-Neelsen, pessoal, ela foi feita inicialmente por Ziehl e depois Neelsen, ele então complementou, devido então a constituintes
ao ácido micólico, que tinha uma grande quantidade de ácido presente na bactéria, e impedia com que elas corassem pela coloração de grã. A metodologia deles é um pouco diferente, mas o resultado final é bem parecido. Como seria então essa coloração? Bom, a primeira parte da coloração seria o quê? Como eu já exemplifiquei, eu tenho que fixar o esfregaço na chama. Você vai passar rapidamente para quê? Para fixar e não perder a amostra. Depois disso, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar esse corante, que é o fucina de Zia. Coloquei então essa fucina e vou deixar agir por 5 minutos. Nesse tempo de 5 minutos, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar ela no bico de Bunsen. Para quê? Para desprender vapor. Quando começar a desprender vapor, eu afasto a lâmina e coloco novamente. Desprendeu o vapor, para que isso? Vou voltar aqui novamente aqui para a imagem da célula da bactéria. O que acontece, pessoal? Quando eu utilizo o calor, essas estruturas aqui, pertencente aqui da parede celular da bactéria, ela vai o quê? Vai se abrir um pouquinho. Como ela se abre um pouquinho, ela vai permitir com que o corante adentre dentro da célula. Ela vai permitir essa abertura. Depois disso, né, ocorreu a utilização dessa chama. O que a gente vai fazer? Vai lavar com água para desprender o corante que está ali dentro. Depois que parou de desprender o corante, eu vou fazer a utilização com álcool ácido por 2 minutos. Por que eu vou utilizar esse álcool ácido? Para poder realmente descorar. E a bactéria ela não vai perder a coloração. O corante que adentrou dentro do seu citoplasma não vai sair, mesmo com o ácido álcool. Por isso que ela é álcool ácido resistente. Porque quando eu utilizo o corante, quando eu utilizo o álcool, ela não perderá a coloração. Depois disso, eu vou dar uma coloração de fundo, porque elas ficaram coradas, as micobactérias ficaram coradas no tom de rosa. Eu vou dar uma coloração de fundo para dar um destaque melhor. Eu vou usar então o azul de metileno por 2 minutos. Depois desses 2 minutos, eu vou lavar essa lâmina até desprender totalmente o corante e vou levar para observar no microscópio. A gente observa aqui, os bacilos, que são positivos, corados, não eram positivos, e sim corados no tom arrosado, e a coloração de fundo que foi dada pelo azul de metileno, porque assim fica bem mais fácil a visualização, porque se não tivesse essa coloração de fundo, a gente não conseguiria observar com tanta nitidez, clareza ou mais rapidez as micobactérias. E com isso, pessoal, a gente finaliza esse momento da nossa aula. Próxima semana, a gente dá continuidade às estruturas agora internas das bactérias. Dúvidas, vocês podem perguntar, do contrário, vocês estão liberados